Olá, meu nome é Gabriela e eu vou falar um pouco sobre o manejo integrado de doenças na cultura do melão. O melão, também conhecido como Cucumis melo, pertence à família Cucurbitaceae, tem origem africana. Seu fruto é apreciado no Brasil e no mundo, sendo consumido em larga escala na Europa, no Japão e nos Estados Unidos. O Nordeste brasileiro ele é responsável por aproximadamente 95% da produção nacional de melão, destacando os estados de Ceará, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte ele é responsável por 50% da produção brasileira. O melão ele é rico em vitamina A, vitamina B, vitamina B2, B5, C, sais minerais como potássio, sódio e fósforo, e apresenta um valor energético relativamente baixo, sendo consumido tanto in natura como na forma de suco. O primeiro fator de estímulo ao consumo de frutos no mundo é a segurança sanitária. Então, ela deve ser entendida como uma necessidade essencial à condição de a fruta não apresentar contaminação biológica ou de resíduos de produtos químicos. Assim, o cenário mercadológico internacional sinaliza que cada vez mais será valorizado o aspecto qualitativo e o respeito ao meio ambiente na produção de qualquer produto. E aí, puxando nesse gancho, as doenças elas são as que constituem um dos maiores entraves ao desenvolvimento da cultura do melão, porque elas vão inibir as iniciativas empresariais de produção e de exportação. E sua ocorrência ela vai prejudicar os investimentos que poderiam gerar tanto capitais como trabalho. Elas ocorrem de diferentes origens, né? Elas podem ser desde aquelas de causa microbiana, tanto como de causa fisiológica e nutricional, e também aquelas decorrentes de fatores ambientais. As doenças microbianas, elas são as que mais interferem e mais interessam ao produtor, tanto pelo seu poder destrutivo, quanto pelas consequências econômicas negativas que resultam de sua ocorrência, porque podem ser provocadas por uma grande diversidade de agentes patogênicos, fungos, bactérias, vírus, nematóides. Então, assim, é muito importante a gente conhecer quem é o agente que causa essas doenças e traçar estratégias para o controle delas. O manejo integrado de doenças pode ser imaginado como uma casa que é sustentada por vários pilares. E aí, esses pilares eles vão ser definidos por 5 métodos. O método biológico, o químico, genético, cultural e o físico. E aí, o manejo integrado das doenças nada mais vai ser do que o conjunto dessas técnicas que, quando elas estiverem unidas, vão garantir proteção aos cultivos contra as doenças. Ele surgiu baseado no manejo integrado de pragas, no MIP. E aí os princípios gerais de controle de doenças, eles podem ser divididos em 5 princípios, que são chamados de princípios de Wetzel. Eles são conhecidos como de exclusão, erradicação, proteção, imunização, terapia e só. E aí, a partir deles, vão surgir a ideia de controlar as doenças nas plantas. As principais doenças do melão. As principais doenças do melão, eu coloquei algumas, mas além dessas que eu coloquei, existem outras. O oídio, míldio, crestamento gomoso ou cancro das hastes, cancro seco ou podridão do colo, antracnose, murcha de fusário, mosaico da abóbora, galhas, mancha bacteriana, vírus do mosaico amarelo, vírus do mosaico do pepino. E aí, dentre essas doenças, aqui eu selecionei para falar um pouquinho mais, foi o oídio, certo? Também conhecido como Oidium SSP. Eles constituem um dos mais importantes grupos de doenças de plantas, que são facilmente reconhecidos porque eles formam colônias esbranquiçadas
de aspecto pulverulento sobre a superfície da parte aérea das plantas. A sua forma anamórfica é pertencente ao reino fungi, do grupo de fungos mitospóricos, dos hifomicetos. Já a sua forma telemórfica vai pertencer ao reino fungi, e a divisão vai ser ascomicota, de família Ericifaceae. Eles são conhecidos mais ou menos pelo menos 6 agentes causais do oídio, em curcubitácea. Só que só duas, que são essas duas que eu coloquei no slide, vão ser as mais frequentes e importantes. O oídio do meloeiro ele é causado principalmente pelo fungo Oidium sp, na sua fase imperfeita, que é do Phodosphera shanti. Essa é uma das doenças mais conhecidas pelos produtores, porque por causa dos seus sintomas nas folhas, né? E aí esses sintomas eles vão constituir pequenas manchas pulverulentas no limbo foliar, nas quais a gente vai poder observar o micélio e as demais estruturas do fungo, como o conidióforo, os conídeos. O fungo ele vai atacar toda a parte aérea das plantas, porém as folhas velhas elas vão ser as mais danificadas. As manchas elas vão eventualmente aumentando de tamanho e tomando grandes extensões no limbo foliar. E aí, à medida que o patógeno ele toma a folha, elas vão ficando amarelas, vão secando, os ramos vão definhando e os frutos vão sofrendo deformação. Essa doença ela é mais comum em condições ambientais de alta temperatura e de baixa umidade relativa do ar, que são favoráveis ao desenvolvimento do fungo. As plantas que são severamente atacadas, elas vão perdendo vigor e têm a produção prejudicada pela redução do tamanho, do número e da qualidade dos frutos, e também pela redução dos sólidos solúveis, que é o BRICS. Os conídeos, eles são facilmente disseminados pelo vento e, mesmo em condições de baixa umidade, eles podem germinar. E aí, por se tratar de um fungo biotrófico, ele só vai sobreviver quando estiver associado a hospedeiros vivos. As curcubitáceas que são hospedeiras cultivadas, que é pepino, melancia, abóbora, chuchu, ou as selvagens, que são localizadas próxima à área de cultivo ou na própria área, elas vão servir de fonte de inóculo do patógeno para os cultivos sucessivos ou de um ano para o outro. Apenas as chuvas muito finas vão beneficiar o patógeno. Aquelas chuvas mais pesadas, elas impedem a disseminação, uma vez que elas lavam e danificam as estruturas infectivas produzidas na superfície foliar. E aí, alguns métodos de controle, uma forma de manejar a doença. Uma delas é escalonar os plantios de novas áreas na direção contrária aos ventos, já que eles vão ajudar a disseminar a doença, né? E aí, de modo que os plantios novos, eles não recebam os ventos provenientes desse plantio mais antigo, certo? Eliminar os restos de cultura imediatamente após a colheita, eliminar as plantas voluntárias e as curcubitáceas silvestres, que elas são hospedeiras do fungo, fazer rotação de culturas com as espécies não hospedeiras do fungo para reduzir o nível do inóculo, fazer o controle químico intercalando produtos de contato que seja a base de enxofre com fungicidas sistêmicos, que coloquei alguns aí no slide, visando a proteção da planta. Na aplicação dos produtos é sempre bom seguir rigorosamente todas as recomendações que tem no rótulo do produto. Como já dito, as chuvas torrenciais ou a irrigação por aspersão, elas vão contribuir para o controle dessa doença, porque elas vão lavar os conídeos e danificar os conidióforos e as hifas. O plantio de cultivares resistentes também vai contribuir para reduzir a doença, como é o caso do melão amarelo BRS araguaia. Aí estão as referências e muito obrigada.